Alô, bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom? Muito bom poder estar aqui. Igual o Sérgio falou, a gente tem uma relação muito boa com a família dele, já há muito mais tempo, mas também várias pessoas que estão aqui, a gente já conhecia onde eu ouvi falar, ou pessoalmente em outros lugares. Tem a família da Joana, que está ali, que também é colega do vídeo, bem que ver vocês. E é bom chegar numa comunidade que os laços que tem, por exemplo, comigo, às vezes com a família da Lília, minha esposa, com a Márcia e o Luiz Carlos, eles são de décadas e que provam que Deus está fazendo, está agindo em lugares diferentes há anos e continua agindo. Isso é privilégio. Então, quando a gente chega numa igreja nova, quando eu chego aqui, eu me sinto muito honrado por ver o que Deus está fazendo. Eu me sinto abençoado pelo culto. Chegar e ter um culto que exige muita atenção, não só performance, mas atenção. Isso mexe muito comigo, porque antes da gente poder fazer alguma coisa no mundo, a gente tem que aprender o que Deus está fazendo. Então, a gente não tem uma missão de sair sendo criativo, a gente tem uma missão primeiro de ouvir, atender, ser criativo, para levar o que já está sendo feito por Deus ali. Quando a gente estava cantando, é legal quando a gente canta em comunidade, aqui é legal também porque a gente tem um instrumento, dá para ouvir sem as vozes, quando tem harmonia de voz. Tem uma melodia fixa e a função da harmonia é dar mais vida, mais vivacidade, mais cor para uma melodia. Assim como numa orquestra, uma melodia principal, os outros instrumentos têm a função de dar cor, dar pitadas de sal, pitadas de tempero ali aqui, para ressaltar o que é de bom. Então, quando eu e você chegamos na igreja, chegamos no encontro da Igreja de Cristo, nesse local, nosso objetivo é aprender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, como eu vou ser aplicado de sal para levar isso com mais corpo e para o lugar onde Deus me botou, na minha família, no meu trabalho, no meu bairro, às vezes, no meu condomínio. E eu queria poder compartilhar com vocês um pouco sobre o que Deus está fazendo, no caso, no local onde eu hoje estou em Curitiba. Eu moro em Curitiba, me mudei para lá em 2010, era de São Paulo. Passei alguns anos lá, depois fui para o Rio, voltei para Curitiba, para uma igreja chamada Igreja Garcia do Prado, a igreja do pastor Laudir Pesato, trabalhei com vencedores, tempo atrás, principal. E é uma igreja muito a ver aqui com o clima da comunidade informal, bem participativa, tentando encontrar o que Deus está fazendo também com alegria, com leveza. E o que é especial é que nesses últimos anos a gente percebeu, eu voltei como pastor, depois eu voltei no líder, embora não fosse tanto, mas eu sou músico de formação. Mas quando a gente voltou, a gente percebeu a dificuldade das pessoas aprender a ouvir a Deus, aprender e aprender a orar. Então, a gente tem trabalhado nos últimos meses já uma série baseada no título do disco do Gerson Borges, Quero Aprender a Orar. Tem trabalhado com uma série que chama Quero Aprender a Orar. A gente acha que as pessoas na igreja sabem orar, a gente precisa ouvir e aprender. E o livro de Salmos tem sido a base para isso. Então, o que eu queria trabalhar com vocês é o que Deus está fazendo lá na nossa comunidade, nos ensinando a orar através do livro de Salmos. E o salmo que eu repensei, orei, que seria interessante compartilhar com vocês é o salmo de número 2. Eu queria ler com você o salmo 2, antes da gente começar. Basicamente, a gente vai fazer um resumo do salmo e refletir duas frases desse salmo. Duas coisas simples, tá bom? Salmo de número 2. Alguém quer ler pra gente o salmo 2? Pode ler de cabo a rabo. Por favor. Nossa! Pode ser talvez a NVI, se alguém tiver NVI. O que eu tenho aqui? Eu acho que é NVI. Manda fogo. Porque se amotinam as nações, os povos tramam em vão, os reis da terra, com oposição, e os governantes construíram muros contra o Senhor e contra os seus juízes. Façamos um pedaço as suas colunas, lançamos de nós as suas alianças. Subiu no céu, o Senhor põe-se aqui com a sua aliança, sua ira, sua reino, e o seu furor da tua visão. Eu mesmo estabeleci o meu reino inicial, o meu Senhor. Todo amarillo eu prego do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te direi. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro,
quando as despedaçarás como um vaso do barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência do resto da terra. Adorem o Senhor com temor, consultem com temor, beijem o filho, para que ele não se mire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois um instante acende-se a sua luz. Como são felizes todos que me disciplinam. Essa é a palavra do Senhor. Esse salmo, na série Senhor, eu quero aprender a orar, ele ganhou um título que foi Senhor, eu quero o governo civil. A gente às vezes acha que a Bíblia é um livro sobre meditações, orações, histórias que nos ensinam como viver pessoalmente a prática na submissão a Deus. Isso é verdade. Mas às vezes a gente esquece que a mensagem bíblica ela tem ressonâncias que vão tocar outras áreas da vida, áreas públicas da nossa vida. E esse salmo é um salmo que vai lidar, basicamente ele é como um teatro, ele é um drama com 4 vozes. O resumo desse salmo são 4 vozes que como que sobe cada um no palco, fala uma coisa e sai. Sobe outro, fala um pouco e sai. E as 4 figuras que a gente tem nesse salmo, a gente trabalha com, primeiro, as nações, Deus, o ungido de Deus, e o narrador faz uma advertência final. Então, basicamente, o que acontece é que vem as nações, e a pergunta que começa, que abre o teatro, é por que as nações se agitam, se amotinam, se empilham para resistir a Deus? As nações, elas vêm e falam, vamos quebrar essas algemas que Deus está colocando. As nações, elas sobem e falam um pouco sobre qual é geralmente a relação que a gente encontra no mundo, historicamente, entre os povos e a voz de Deus. É verdade que, por alguns momentos no mundo ocidental, a gente teve alguns governos, nações cristãs, mas via de regra, seguindo o que Jesus falou no Evangelho, o funcionamento de nações e do Evangelho, elas se batem. Porque o funcionamento de nação é baseado no impor-se e no uso da força e da coerção. E o Evangelho não sobrevive a isso, o verdadeiro Evangelho. Então as nações sobem e falam, vamos quebrar essas algemas que são colocadas sobre nós. E essas nações vêm e falam e descem do palco. A segunda voz que vem, o segundo participante, ator desse drama, é o próprio Deus, que é dito que ele ri das nações, ele, do trono dos céus, ele ri, caçoa delas, e ele fala, eu estabeleci quem vai ser o rei. Eu mesmo em Sião coloquei quem vai ser o rei. De que adianta vocês, nações, se rebelarem para ver quem vai sobreviver, quem vai vencer, quem tem uso da força vai reinar? Eu já escolhi quem vai fazer isso. E desce do palco. Tem uma terceira voz, o terceiro ator desse grande drama, que é o próprio ungido, que ele vai dizer, ele declara a sua missão e ele fala, eu vou proclamar o decreto de Deus então. O que Deus me disse foi, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Assenta-te então, assenta-te no Salmo 110. Pede-me e eu te darei as nações como herança. A propriedade que as nações tanto almejam vão ser lhe dadas como herança. E desce do palco. Por fim, lá no versículo 10, sobe uma voz, que é o narrador, e fala, diante de tudo isso, nações, sejam prudentes, aceitem a advertência, adorem o Senhor com temor e exultem com tremor, tratem bem o filho para que o Pai tenha misericórdia de vocês. Como são felizes que nele o Pai Deus de Israel se refúgia e desce do palco. O resumo desse salmo, quando a gente lê o Salmo 2, a gente tem que pensar que ele é como se fosse uma miniatura, uma foto 3x4 do que significa uma teologia pública, uma teologia política. Nós vamos ter elementos que vão estar em choque, mas as vozes elas representam que, via de regra, o povo de Deus da antiga aliança experimentava, e que o povo de Deus, a gente vai ver adiante, também diante de Jesus, da nova aliança experimentou. Existem conflitos políticos e nós precisamos tomar decisões diante disso. Nós, no Brasil especificamente, estamos falando de um contexto que a nossa política vive como um maniqueísmo muito forte, um dualismo muito forte. E nós, historicamente, somos um país do jeitinho, e na política isso não é diferente. E os esquemas de corrupção que nos últimos 6, 7 anos, desde o governo Bolsonaro, começaram a borbulhar, aumentaram o que a gente já tem culturalmente, que é ceticismo com político. Ninguém confia em político. Todo político
a gente é resistente. O cara pode ser vereador, o cara pode ser síndico, às vezes a gente já começa a desconfiar porque o poder corrompe. E aí o que acontece é que desde esse tempo das investigações da Lava Jato, o Petronal começou a borbulhar um monte de informação que aumentou o nosso ciclo político. E ainda mais quando nos últimos meses questionamentos com relação à legitimidade da própria Lava Jato, que muita gente usava, começou a ser trazido à frente. Então mesmo os que para alguns eram mocinhos também estão sendo questionados com a sua integridade. O que a gente faz quando a nossa política está em causa? O que a gente faz como um povo de Deus, nós, aqui reunidos? Temos que votar, temos que sair, nos posicionar publicamente, temos que decidir como viver diante de uma política que está em decadência. E acho que assim, a gente pode trabalhar basicamente com duas reflexões dentro desse salmo, diante desse resumo, dessa obra com 4 atores que vêm à frente. E as duas reflexões que eu acho que tem muito a nos falar hoje são o riso de Deus e a advertência do narrador. Primeiramente, o riso de Deus. Quando a gente vê nesse versículo, ali no versículo 4, o seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. De quem? Das nações que se amotinam e buscam estabelecer o seu produto. O riso de Deus pelos ímpios é um tema que vai e volta nos Salmos, Salmo 2, Salmo 17. E ele nos lembra que as nossas expectativas de reis e governantes justos não virão das mais drásticas mudanças políticas, nem pelo amontoar das nações, os seus projetos ideológicos no partidário. Nenhum candidato a presidente, governador, vereador, síndico, pode trazer o estabelecimento final de um governo justo. O que a gente vai ver no Novo Testamento é uma figura muito forte, que é a figura do Cordeiro, no livro de Apocalipse, que é um dos livros mais políticos que a gente vai ter na Bíblia. E é a esse Cordeiro, mesmo que é ungido no Salmo 2, que é prometido a prometida herança das nações. E você vê que nessa figura que a gente tem em Apocalipse, capítulo 5, o Cordeiro ele é descrito como um que parecia ter estado morto. Alguém a quem é dado não pelo seu uso da força, mas por aceitar a sua vocação, que o sofrimento em favor do outro ia ser algo marcante. Um animal dócil no meio das bestas, das feras que a gente encontra na literatura apocalíptica, os leões, os ursos, os guerreiros, a figura que é dada ao herdeiro do mundo, ao herdeiro dos planos de Deus para o mundo, é um cordeiro, um animal manso, um animal que é guiado de um lado para o outro, e é morto. Para quê? Para dar carne, lã e tudo mais para outro. Quando a gente vê isso, a gente volta a pensar, então por que Deus ri das nações? Deus ri das nações porque é um projeto que usa de força, que usa de coerção, que usa de implantação de um projeto que não aceite o diferente, não vai entrar. Não importa qual nação, não vai entrar na nação. E nós que somos chamados povo cristão, povo do Cordeiro, quando nós agimos religiosamente na instalação de um candidato, partido ou projeto ideológico, mesmo que nos chamemos cristãos evangélicos, nós somos alvo do riso de Deus. Porque nós temos a infantilidade de achar que nós nos juntamos ao amotinar das nações, vamos trazer a verdadeira paz que esse mundo precisa. Nós devemos orar para que Deus nos proteja, ser algo do Deus, ser algo do amotinar das nações que não vão trazer vida. Mas temos que nos identificar com o ungido de Deus, que no Novo Testamento é chamado Cordeiro. Essa primeira reflexão, o riso de Deus. Uma segunda que pode ajudar é a advertência que vem no verso 10. Aceitem essa advertência, povos, autoridades da terra. O nosso papel como igreja, quando falamos de política, é lembrar as nações que o reino foi prometido ao Cordeiro e ninguém mais. Veja que a fonte da autoridade que é dada ao ungido
É a autoridade de Deus, lá no verso 7. Eu vou proclamar o decreto que Deus falou sobre mim. As autoridades são dignas de obediência enquanto exercem o que lhes foi delegado por Deus. Lembra que Paulo fala em Romanos 13? Submetam-se a toda forma de autoridade, porque toda autoridade foi, depende da sua versão, estabelecida por Deus, instituída por Deus, é a versão da revista atualizada que eu cresci. Toda autoridade foi instituída por Deus. Mas as autoridades, e muitos autores falam isso, autores teólogos, inclusive, de que a autoridade num determinado lugar, ela merece a nossa submissão enquanto elas cumprem o que lhes foi delegado. Quando a autoridade sempre cumpriu o que não lhes foi delegado, tem que ser questionadas e avisadas dos resultados dessa insubmissão, do seu papel. Tem um autor, talvez até não sei se você conhece, chama Nicholas Wolterstorff, um autor norte-americano, que ele fala muito sobre isso. Ele tem um livro muito interessante que se chama O Todo-Poderoso e o Poderoso. O Poderoso e o Todo-Poderoso. Em inglês, The Mighty and the Almighty. E ele vai falar sobre como os poderosos ao nosso redor, aqueles a quem foi dado poder, seja eles de ordem militar, social, a quem foi dado poder, eles têm esse poder delegado pelo Todo-Poderoso. Os poderosos prestam contas ao Todo-Poderoso. E quando eles fogem do que lhes foi dado pelo Todo-Poderoso, eles tendem a se tornar, o outro histórico dessa linguagem, eles começam a absolutizar partes da criação de Deus. Então, quando um projeto, às vezes um partido político tem uma ideia boa e absolutiza aquilo, eles tornam um ídolo. Um ídolo, na definição eu podia usar uma definição assim, um ídolo é uma coisa boa, criada por Deus, que é formatado para que ele se torne a medida de tudo. Quando uma coisa boa é alterada num símbolo para ser a medida de todas as coisas, ele começa a se tornar algo que nos mede e nós precisamos servir aquilo e nos adequar àquilo. Isso pode acontecer com muita coisa aqui. Pode ser ordem social, pode ser o bem-estar social, pode ser o bem-estar de diferentes classes sociais. Todas essas coisas boas que Deus busca para nós, quando são absolutizadas, isso torna a medida de todas as coisas quando fica na ilha. E para o Wolterstorff, quando os poderosos tentam instituir essa é a medida de todo bem, eles começam a formar ídolos culturais. E nós, como igreja, pela formação que nós temos aqui, temos que lutar contra isso. Temos que lembrar qual é a narrativa do Evangelho e que nenhuma dessas nações, nenhum desses abotinários vai se tornar, vai ocupar o lugar do Cordeiro. E a advertência, interessantemente, a advertência feita pelo narrador e que segue por toda a narrativa bíblica, pelos profetas e por Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo, ela não é uma advertência só da palavra, essa advertência que diz aceite a advertência da autoridade da terra. Ela é uma advertência que inclui um caminho, que inclui um jeito de ser, que inclui um jeito de ser que imita o Cordeiro. A comunidade que aceita e segue o Cordeiro deve aceitar a sua vocação, que denuncia a injustiça, mas também é submissa aos valores do reino, mesmo que isso dificulte recursos, o tempo, a energia e a vida. Esse é o modelo do Cordeiro. Pensa no exemplo, um outro exemplo que é importante trazer à mente é o exemplo de Daniel e dos seus amigos no exílio. Quando eles são colocados diante de um ídolo, de uma estátua que representa o rei Nabucodonosor, eles não se curvam, são levados à presença de Nabucodonosor, e ele fala, por que vocês não se curvaram? E a resposta desses três jovens é muito importante, o detalhe que o autor coloca ali. Que, ó rei, chama ele de rei, eles não se rebelam contra o papel dele. Mas, ó rei, nós não temos que nos defender diante de ti. A quem nós adoramos, a nossa lealdade final é o Deus de Israel. Ó rei Nabucodonosor, nós não temos que prestar contas a você da nossa lealdade última. Você é uma lealdade secundária, mas nós não temos que prestar contas da nossa lealdade última. Quando nós, como igreja, mesmo que nos chamemos evangélica, cristã, comunidade de Jesus, qual o nome de você? Quando nós prestamos a nossa lealdade última a algum partido ideológico, a algum ideal, e não a Jesus Cristo,
nós prestamos um desfavor na esfera pública. Nós nos tornamos não só massa de manobra, como também nós nos tornamos o pior do que uma igreja evangélica pode ser. Que é um grosso da população que vai seguir qualquer partido ou qualquer político onde ele for. Nós precisamos desse favor. Para que a gente seja sal e luz, é preciso que nós tenhamos distinção. Distinção para oferecer. Dentro desse exemplo dos amigos de Daniel, nós temos que lembrar também que quando nós nos portamos publicamente, e publicamente aqui tem uma conotação interessante, nova de 20 anos para cá, que não é só quando a gente vai para a praça ou para uma universidade, mas por exemplo na internet, que é um ambiente público, nós temos que ser o diferencial que sabe que a coerção e a força não vão trazer os resultados de justiça de Deus para o mundo. Nós não temos que... rei Nabucodonosor, olha essa frase. Nós não temos que nos defender diante de ti, porque nossa lealdade última está em outro lugar. Talvez uma ilustração vá servir para ajudar isso. Cadê o Fernando? Peraí. Aqui, ó. Isso. Só ligue para a gente trabalhar. Acho que uma ilustração que vai ajudar a dar carne e osso para esse esqueleto que eu estou trazendo para você. Dentro das nossas... Isso, começa aí. Das nossas visões de o que é orar e agir em favor do governo justo, eu quero trazer um exemplo. Eu vou mexer. E trazer um exemplo, que isso daqui é uma obra de arte pelo artista holandês Jan van Eyck, que viveu no século XV, que é um reformador da Renascença nórdica, e desde 2012, uma conhecida obra desse artista está no trabalho de restauração. Essa obra foi concluída em 1432, ela se chama A Adoração do Cordeiro Místico. Ele é uma peça de altar, ou seja, na catedral, que ela fica na cidade, Catedral de São Paulo, na Bélgica. Ela fica atrás da mesa do altar, onde o pessoal toma ceia, onde a pessoa pensa culto. E ela tem mais ou menos 4,5 metros de comprimento quando aberta, e um pouco menos, 2,5 metros, acho que é quando está fechada. E quando ela está fechada, ela tem essa cara. E quando ela se abre, como duas portas, ela fica com essa aparência. Tá bom? É uma cena que você vai ver, tem bastante coisa, dá para reconhecer ali no meio uma figura mais de um rei. O que mais dá para reconhecer nessa figura que você consegue ver? Pode falar. Adão e Eva. Tem uma mulher grávida ali, no canto direito, que, ok, e se você ver ela está sem roupa, e lá no canto esquerdo tem um cara sem roupa, quando isso acontece, beleza, Adão e Eva. Vê como a nossa narrativa bíblica vai preencher as lacunas, certo? Sem precisar de explicação. E nessa cena ali no centro, tem a representação de quem seria o Deus, o Rei do Universo. Tendo à sua esquerda Maria, que na tradição desse período ela está muito próxima, e à direita João Batista. Então ali no meio, às vezes as pessoas elas têm uma mistura ali de figuras entre o próprio Deus, Rei do Universo, e Jesus Cristo. E aí a gente tem algumas outras figuras entre Adão, Eva e esse trono central, tem um coral de anjos. A cena de baixo é como se fosse o que acontece no mundo espiritual, o que acontece no mundo físico, no mundo natural. E ali a gente tem como se fosse uma cena que tem um monte de gente, né? Não dá para enxergar muito bem, eu vou aumentar. Toda a cena converge para isso, essa é a parte central e inferior. Todas aquelas pessoas de fora são como que reinos, governantes, vindo em direção ao altar central, cercado de anjos, que em cima do altar você consegue ver o que tem? Um cordeiro. Vamos dar um zoom nesse cordeiro. Gente, esse negócio é gigante, tá? Então, conforme a gente vai chegando, a gente vai vendo mais perto. Em cima desse altar, que não dá para ler muito bem, mas ali embaixo está escrito em latim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos anjos segurando elementos que lembram a trajetória da crucificação. Tem a cruz,
tem um que está com uma vara bem alta que tem um fel que é oferecido a Cristo. Todos eles têm alguns elementos da crucificação. E esse cordeiro, ali com uma espécie de áurea em volta da cabeça, tem uma ferida do qual sai sangue que cai dentro do cálice da Eucaristia, que é tomado. Então tudo isso, pensa no efeito visual de você ter isso no paredão da igreja, em que você se desloca para tomar ceia, você vai chegando mais perto e vai vendo melhor o que está acontecendo na cena, até que pegar o cálice, ou mergulhar o pão do cálice. Você vê essa cena. Tem todo um efeito visual do participante. Agora, o que aconteceu foi interessante. Obrigado. O que aconteceu foi interessante é que em dezembro agora, de 2019, eles estavam restaurando essa cena e eles chegaram na parte do cordeiro e eles tiveram uma surpresa ao trabalhar no rosto, no que parece ser esse foco central, o cordeiro. Quando eles mexeram no rosto dele, eles viram um rosto muito diferente que era o original e que foi retocado no século XVII. Olha como era o original. Como era o que a gente tinha até um mês atrás, que foi um retoque do século XVII. E aqui é o rosto original colocado pelo artista no século XV. Gente, quem aí já viu Ovelha ao vivo? O que é essa cara dessa ovelha da direita? Coisa assustadora, né? Bom, essa reação que a gente está tendo parece ter sido a mesma do pessoal que depois de uns 50, 60 anos resolveu retocar, que estava meio incomodado com essa cara bizarra da ovelha. Essa ovelha que tem um corte frontal dos olhos, sempre que a ovelha tem aquele olhinho de lado, né? E o próprio focinho dela, parece de outro bicho, mas o rosto dela, especialmente os olhos, é uma coisa meio humanoide. Então, o que aconteceu é, a gente não sabe direito quem, mas alguém retocou isso. Mas alguns especialistas, estudiosos do Van Eyck, têm observado que o rosto original que esse pintor deixou, esse da direita, tinha provavelmente um propósito duplo. Primeiro, o olhar do cordeiro cria um contato visual mais intenso e direto com aqueles que participassem do culto da catedral. E ao chegar no centro da mesa para pegar a Eucaristia, davam de cara mais com o cordeiro do que com o rei, porque o rei está lá em cima, o cordeiro está embaixo, está na altura do olho. Todo o quadro converge para o cordeiro e, ao chegar lá, os olhos do participante se encontram com o do cordeiro. Inevitavelmente, a gente está falando do período do fim da Idade Média, que é um período de muito sofrimento. Que é o período do fim, depois da peste negra, que é o fim do século XIV, da Guerra dos 100 Anos, de muita pressão com a relação dos reinos, se eles vão se romper ou não. E é como que, imagina um membro participante normal, participando e encontrando o olhar disso. E ele encontrando um cordeiro, olho a olho, que entende o que ele está passando. É um olhar de alguém que está sendo ferido e que dá consolo para quem também está sendo ferido no real. A gente tem que também pensar num segundo fator, além do contato que existe entre esse cordeiro e o sofrimento daquela comunidade. E o segundo fator é que parece, alguns estudiosos afirmam que os dois únicos personagens que te olham no olho, além do cordeiro, são o cordeiro e a figura central na parte de cima, que é o rei, entronizado. Com uma roupa interessante, que ela mistura a roupa dos reis da França, sendo que isso daí fica na Bélgica, que era a Borgonha, que era o ducado da França, mas também mistura um pouco da roupa do Papa, uma roupa episcopal da igreja. E vamos chegar mais perto para dar para ver o rosto. Esse que carrega tudo isso, além do cordeiro, é o único que olha no olho quem participa do culto. E as roupas dele vão lembrar que todos aqueles que usam essas roupas têm o seu poder, a sua autoridade delegada por eles. E um detalhe interessante
dessa figura central tem a coroa do rei da França. Ou seja, o novo rei, ao receber a coroa, a recebe aos pés, tem que se curvar e pegar essa coroa do chão. Qualquer plebeu que passasse reconhecia a coroa, mas mais importante, se o próprio rei participasse da Eucaristia, do culto nessa igreja, ele seria lembrado ao ver os olhos do cordeiro e o olho do rei, qual é a medida de um governante. A medida de um governante é que ele recebeu sua autoridade por Deus, mas a segunda e mais sutil é que os governantes do mundo serão medidos do quanto eles se moldaram no padrão do cordeiro. Isso, eu estou falando do governante, que é o caso mais forte na estrutura piramidal que a gente tem no fim da Idade Média. Porque você pode estar perguntando, mas isso é muito interessante, muito bonito, mas a gente funciona diferente, a gente em tese é uma democracia constitucional. Mesmo assim, numa democracia constitucional, o poder delegado a indivíduos ou a grupos vem do povo por meio da autoridade dada pela Constituição. Mas mesmo assim, a autoridade que é dada nesse caminho será medida diante desses dois olhares. A autoridade pode ser o presidente da nossa república, pode ser presidente da Câmara, pode ser síndico do seu prédio, pode ser seus pais, pode ser... Os níveis de autoridade independem, mas a medida dos poderosos vai ser o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olhando para essa ilustração, a gente também pode ter uma segunda pergunta que é: mas nós estamos num Estado laico. Vamos trazer mais perguntas. Como no Estado laico a gente vai ter expectativa de que essas imagens sejam parte da esfera pública e da medida pública dos governantes? Bom, e quando a Paulo, como eles vão viver como cordeiros se não virem? Daí entra o modelo de Daniel e seus amigos do exílio. Nós estamos mais próximos de Daniel do que, por exemplo, no Antigo Testamento da lei. A denúncia da injustiça, da idolatria, todas essas acontecem no modelo de testemunho como o povo de Deus que fala aos governantes. Esse é o olhar que vai triunfar no fim. E você vai estar diante deles. Nós, como o povo de Deus, estamos submissos a eles primeiramente. Enquanto vocês estiverem ecoando o olhar desses dois governantes, nós prestaremos serviços a vocês. Mas quando o modelo de autoridade de vocês fugir desses, nós não temos como não denunciar as injustiças, as fraquezas e o fim desse governo. Lembre-se que Daniel, a principal função de Daniel no reino, é toda vez que aparece uma coisa esquisita, eles chamam ele, lembra? Apareceu, Nabucodonosor teve um sonho com mármore, chama ele. Nabucodonosor teve um sonho e não quer contar para ninguém, quer da pedra e da estátua. O filho lá do Nabucodonosor era o Belsazar. Ele era o Belsazar? Sempre mistura os nomes. Apareceu uma inscrição na parede, Meneu, Tekel, Parsim. Mene, Tekel, Parsim. Depois vem a coisa da situação dele com os anjos. Daniel, ele é um cara que toda hora volta a atrapalhar o plano do governo. E eu temo por uma igreja que está sempre ecoando e fazendo amém para tudo que o governo com a autoridade diz. A igreja, o povo de Deus, é chamado pela sua sabedoria, eu queria que a gente fosse conhecido por isso, pela sabedoria de onde vai dar o que está sendo feito. E por último é a igreja que volta. Daniel volta nos sonhos dele, e na inscrição na parede ele vai falar: o Senhor mediu você. Não é você que mede onde vai ficar o grupo, o povo de Deus. Aqui é o território onde os judeus vão ficar. Aqui é o território onde a igreja vai ficar. Não. É o Deus que nós servimos que vai medir você. Ele pesou o seu governo. Era esse o sentido da inscrição. Talvez os nossos governantes não tenham outra chance de olhar o Cordeiro nos olhos que não através do povo do Cordeiro, eu e você. Se eu e você não estivermos submissos a quem é o herdeiro real,
o herdeiro das nações, e não vivermos o caminho do Cordeiro, nós não teremos o olhar do Cordeiro para oferecer a eles, para que eles saibam que é esse olhar que vai medir. No estado laico, isso significa que o povo de Deus tem a responsabilidade de viver a sua lealdade última e oferecer o olhar do Cordeiro e falar: essa vai ser a medida do seu governo. Esse vai ser o preço que vai ser colocado para pesar o seu governo. Desde quando enfrentamos quem tem autoridade numa casa, numa família, num condomínio, num estado, num país, num trabalho. Se a igreja quer orar por um governo justo, terá que antes incorporar o viver sacrificial do Cordeiro, o viver justo do Cordeiro, para que possa olhar os poderosos nos olhos e mostrar qual é o modelo de justiça que realmente pode trazer vida para o mundo. E é o governo do Cordeiro que finalmente vai prevalecer, não importa qual vai ser o amontoar das nações. Eu, diante dele, que te convido a orar. Última vez. É diante de ti, Jesus Cristo, aquele que, tendo direito a tudo, tendo direito aos céus eternos, abriu mão e se colocou do nosso lado, se humilhou, tomando forma de homem. Não só tomando forma de homem, mas também tomou forma de servo e se submeteu até a pior morte que a gente poderia imaginar na antiguidade, morte de cruz, cheia de vergonha, de humilhação. E é por isso que o Deus Pai o exaltou acima de todo poder. E é por isso que hoje ele está entronizado nos céus e um dia vai também estar entronizado na terra. A nossa confiança está nisso. Como a tua igreja, Jesus, a gente realmente quer lembrar de imitar a sua vida, incorporar os teus passos, mostrar ao vivo o que significa viver como Cordeiro. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do nosso estado, tenha misericórdia da tua igreja, que se chama tua igreja no Brasil, e que muitas vezes vai se aliar com lados da esquerda, da direita, esquecer que o nosso caminho, a nossa lealdade última está em outro lugar. Tem misericórdia dele. O Senhor sabe que a gente vê isso na nossa casa, na nossa família, que a gente vê isso na televisão, que a gente vê isso nas notícias. Mas a nossa esperança está que o Senhor foi prometido em Deus. O Senhor foi prometido em Deus. Não ao amontoar das nações, não ao amontoar da igreja evangélica. Portanto, nos acompanhe, nos dê a possibilidade de viver fielmente com o teu povo, nos dê a alegria de fazer isso, a seriedade de fazer isso, sabendo que a gente vai poder te encontrar como nosso rei em breve. Em teu nome.